Seja muito bem-vindo, parabéns pela sua decisão de fazer parte do nosso programa Funil Gerador de Caixa Rápido. Esse é um novo modelo de funil americano, tem sido utilizado muito nos Estados Unidos e vocês vão ter a oportunidade em primeira mão de dominar os pilares dessa estratégia. Vocês vão ver que ele é um conceito de funil que se aplica em várias estratégias. Eu vou começar nessa primeira aula dando essa visão geral e aí durante as próximas aulas eu vou explicar a aplicação específica dessa estratégia. Então vocês vão entender o funil de uma maneira geral e depois nós vamos partir para a implementação específica. Aqui nós vamos passar desde a sequência de e-mails, anúncios que você pode fazer, como que você pode trabalhar esse funil da maneira mais completa possível. Combinado? Então vamos lá. Seguinte. Qual que é o ponto-chave desse modelo de funil? O mais importante é você entender os dados históricos, tá? A parte contextual, qual que é o contexto da necessidade da criação desse funil. Se você for pegar historicamente, o primeiro grande boom, né, a primeira grande estratégia que nós tivemos de resultados, em termos de marketing de resposta direta, era simplesmente um anúncio direto, né, a oferta direta. Página de vendas, comprava ou não comprava. Simples. Quem fazia uma boa carta de vendas, vendia. Passou um tempo, então, começou a ideia do imã digital. Algo gratuito, depois uma oferta na página de obrigado. Depois nós tivemos aí o imã digital, mais o follow-up, né, que os americanos chamavam de autoresponder. Vamos colocar aí uma sequência de e-mails. Free, página de obrigado, oferta, e aí uma sequência de vários e-mails buscando recuperar. Depois nós tivemos aí outras ações, como, por exemplo, o próprio lançamento. Entre a ideia de vídeos, conteúdo, então free, conteúdo, aqui sempre era gravado, e aí oferta, escassez, encerramento, beleza. Depois nós tivemos ao vivo, ao invés de ser gravado, lives, 1, 2, 3, 4, tivemos ao vivo. Então entrega do conteúdo, oferta, escassez. Em termos de mercado americano, isso aqui aconteceu há bem mais tempo que no Brasil, né? Depois, nós tivemos o webinar gravado. Automação, né? Simulando aí um webinar. Antes do webinar gravado, aqui ainda na fase do pós-lançamento, vou colocar aqui só para ficar bonitinho aqui no mapa mental. Então, webinar ao vivo. Webinar ao vivo. Mesma estratégia. Pitch. Só que a diferença é que eles sempre fizeram o webinar ao vivo para leads que entraram pelo e-mail digital. Sempre. Então assim, você tinha um lead que entrava aqui e não comprava, isso aqui já era uma busca por recuperar aquela venda, né? De converter aquela venda. Fique com isso em mente porque a gente vai falar bastante sobre isso. Depois, aí sim, começaram a comprar tráfego direto para o webinar gravado. Aqui foi o momento de maior empolgação. Aqui fortunas foram criadas. Porque aqui não tinha mais o imã, não tinha nada. Era simplesmente uma palestra que vendia todos os dias, a cada 15 minutos. A maioria trabalhava esse modelo, ou uma vez por dia. Então aqui tinha a captação do e-mail, tinha o engajamento e tinha a oferta. No começo o custo por lead aqui era maravilhoso. E aqui eu quero que você pare um pouquinho no tempo, nesse momento aqui específico. Só para você entender, depois disso, aí começou a ser trabalhada a jornada de produtos. Porque eles entenderam que muitas vezes, lembra, isso aqui é tudo para vender o mesmo produto. Muitas vezes não adiantava você ficar tentando criar tanta coisa nova para vender o mesmo produto. Valia a pena você criar uma jornada de produto baseada em relacionamento. Então, levando isso em consideração, o que aconteceu? Os resultados também voltaram a crescer, porque imagina o seguinte, essa estratégia aqui, ela dava um resultado. Começava a cair, eles partiam para outra. Começava a cair, partia para outra. Começava a cair, partia para outra. Foi o que eles pensaram? Bom, isso aqui está dando resultado, caiu. E se eu colocar um outro produto? Opa, o resultado aumenta. Essa estratégia caiu. Se eu tentar com outro produto, o resultado aumenta no consolidado, porque com aquela estratégia o resultado não está acontecendo como acontecia antigamente, as taxas de conversões, mas com mais produtos você tem um lucro maior. Até que chegou no momento específico de falar o seguinte, bom, já temos então uma seguinte compreensão, que essas estratégias têm uma taxa de conversão limitada. E tem um tempo. Por isso que quem faz primeiro tem mais resultados. O que eu estou apresentando para vocês, obviamente, vai chegar um momento que também vai ter uma queda.
E aí você vai ter que procurar uma outra estratégia. Você vai ter que procurar uma outra. Apesar de que vocês vão ver que o conceito em si dificilmente vai mudar. Mas, obviamente, a implementação prática pode mudar. É só importante que vocês entendam isso também. Então, eles começaram a pensar, bom, nós já estamos agora alternando entre produtos, isso já aumenta o lucro, já aumenta o resultado, nós já estamos fazendo esse resultado de uma maneira mais eficiente hoje, por que não voltar a tentar a otimizar a taxa de conversão? Será que não existe uma maneira mais eficiente para vender mais, sem ser obrigatoriamente mudando a estratégia ou mudando o mix de produtos? E a resposta foi sim, é possível. Existe essa possibilidade, existe sim esse caminho. Exatamente isso que eu vou mostrar para vocês, é exatamente isso que eu vou apresentar agora nos mínimos detalhes para que você domine essa estratégia, para que você tenha a visão geral dessa estratégia e você possa ter esse melhor resultado, essa melhor implementação desse tipo de estratégia. Beleza? Então esse é o contexto para que você possa entender e implementar. O grande foco desse funil, a grande meta desse funil em primeiro lugar, otimizar a taxa de conversão. Então esse funil foi criado com o objetivo de gerar um caixa a mais, independente da campanha que você esteja realizando. Então, por exemplo, a pessoa está lá executando uma campanha com 3 vídeos. O que pode ser feito em termos de funil que pode aumentar essa taxa de conversão? Estou executando um webinar ao vivo. O que pode ser feito em termos de webinar ao vivo, de webinar gravado, para aumentar essa taxa de conversão? Então, o objetivo inicial era esse. Eu vou mostrar uma primeira versão de como foi essa tentativa, tá? Então, por exemplo, tanto na aula ao vivo como no webinar gravado. O que foi feito? No final do webinar, você tem 3 dados mais ou menos. Você tem aqueles cadastrados, fizeram o cadastro e não participaram do webinar. Você tem aqueles que fizeram o cadastro, cadastrou, entrou na transmissão e não viu o pitch. Então assim, dá para saber, várias ferramentas você consegue saber se a pessoa viu o pitch ou não. Mas existem outras soluções, por exemplo, de clicou no botão da página de vendas ou não. Não dá pra, tem alguns elementos que podem ser trabalhados. Mas não é o caso aqui do que eu vou explicar para vocês, porque isso aqui era muito utilizado, por exemplo, no Webinar Jam, no EverWebinar, no GoToWebinar e várias outras ferramentas. O foco não é mais esse, eu só estou contextualizando, tá? Não peguem isso aqui como algo para você querer fazer agora, porque eu só estou contextualizando para vocês. Então separaram, cadastrou e não participou, cadastrou, entrou na transmissão e não viu o pitch. E aí, aqueles que compraram, né? Aqueles que compraram e, claro, aqueles que viram o pitch e não compraram. Eu vou colocar aqui 4, né? Porque fica mais fácil aqui. E os que compraram. Mas os que compraram é óbvio que você não vai fazer mais nada, né? Pelo menos não no primeiro momento. Então você tem aqui, olha, cadastrou e não participou, cadastrou, entrou na transmissão e não viu o pitch, viram o pitch e não compraram, e aqueles que compraram. E eles começaram a fazer o seguinte, bom, essa pessoa que se cadastrou e não apareceu na transmissão, nós vamos enviar uma sequência de e-mails para essa pessoa. Convidando essa pessoa para uma nova transmissão. Então eles perceberam que tentar recuperar aquelas pessoas que se cadastraram e não participaram da transmissão já aumentava um pouquinho da conversão. E, ou seja, já gerava um pouco mais de vendas. Cadastrou, entrou na transmissão e não viu o pitch todo. A pessoa foi embora. Então eles fizeram o seguinte, eles gravaram um resumo da aula mais oferta. Então a aula teve lá um total de 1 hora e 20 minutos. Onde foi 1 hora de conteúdo, 20 minutos de pitch. Eles mandam então um vídeo de 25 minutos. 10 minutos ali resumindo o conteúdo e entra no pitch. E eles perceberam que mandar um e-mail para as pessoas que participaram da aula, mas não viram pitch, com resumo, aumentava o percentual de conversão e, consequentemente, aumentava um pouco mais a geração de caixa. Viram o pitch e não compraram. Então algumas pessoas ficaram até o final, ficaram perguntando, pensando se iam comprar ou não, não compraram. E eles então enviaram uma sequência de oferta com escassez e urgência. Colocava um bônus novo, colocava alguma coisa nova e tudo mais.
Em alguns casos eles gravavam uma nova abordagem de copy, porque se aquela primeira copy não converteu 100%, eles adicionam mais uma abordagem. E eles perceberam que isso aumentou um pouco mais a conversão e, consequentemente, gerou mais caixa. Então, o conceito do que eu vou ensinar para vocês é esse. É o conceito de você analisar a campanha, as ações que você está fazendo hoje e, a partir disso, tapar os buracos. Onde tem buraco? Onde nós podemos otimizar essa conversão? E você vai ver que muitas vezes otimizar a conversão do seu funil de vendas pode te gerar um acréscimo de faturamento maior do que às vezes você colocar mais tráfego. Porque imagina o seguinte, tem um balde furado aí. Se você coloca mais grana, pode ser que, obviamente, sobre um pouquinho mais de água ali de faturamento. Mas também tem muita perda. Esse é o primeiro conceito. Só que o grande ponto é, também descobrimos que, além de otimizar a conversão, para quem está começando do zero, aquela pessoa que cada real importa, sabe assim, ó, eu vou colocar R$20 por dia. E eu estou sendo ousado aqui ainda nesse primeiro momento. Para quem vai começar do zero, é uma ação segura, porque você está levando em consideração todos os aspectos. Então é perfeito para uma primeira ação de monetização. Porque o que acontece com muitas pessoas? A pessoa vai fazer uma primeira aula, um primeiro vídeo, uma primeira cópia, uma primeira oferta, e ela fica perdida depois. Olha, apareceram 40 pessoas na minha aula e eu fiz uma venda. Será que foi bom? Será que foi ruim? Não sei, foi a tua primeira aula. Se você tivesse trabalhado um segundo movimento, um terceiro movimento, se você tivesse olhado todos os ângulos, fechado as portas, tapado os buracos, a resposta poderia ter sido maior. Agora você fez tudo certinho, analisou todos os aspectos, não deu certo? Opa, temos um problema aí, precisamos analisar a causa desse problema. Então, para quem está começando do zero, vai começar a fazer suas primeiras ações de vendas, isso é perfeito, porque você tem a prova viva, você tem a prova real, se existe um potencial naquele produto ou não. Porque muitas vezes as pessoas falam, não vendeu, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E, em alguns casos, não é só que você fez alguma coisa errada, aquele produto não é o ideal. Por isso que quando você tem certeza que você fez uma ação bem feita e não dá certo, você pode ficar em alerta. Porque isso aqui extrai o último percentual ali faltando. Então isso é importante, porque você faz uma primeira ação que ela é 100%, você pode checar ela de maneira completa. 100% verificável, tá? Auditável. Então é uma análise 360, uma análise completa daquela primeira ação que você vai trabalhar. E o terceiro ponto é quando você vai fazer uma ação promocional, que é por isso que eu falo de gerar caixa. Quando você fala o seguinte, bom, vamos lá, final de semana, quero gerar um caixa a mais para minha empresa. Aí as pessoas falam, eu vou mandar um e-mailzinho de vendas aqui para gerar um caixa a mais, para fechar o mês aqui bacana, para fechar a semana aqui bacana. E essa pessoa vai lá e manda um e-mail de vendas. Eu acho que não vendeu tão bem. Calma. Saiba identificar o comportamento. Saiba identificar o potencial daquela oferta. Saiba fazer a oferta de uma maneira completa. Existem 3 fases para você fazer uma ação promocional. A fase do anúncio, a fase do follow-up e a fase da urgência, escassez. Historicamente falando, o maior volume de vendas acontece aqui. Só que a maioria das pessoas que vão fazer uma ação de vendas no final de semana, alguma ação mais específica, elas não chegam até aqui porque elas acham que esse primeiro resultado não correspondeu a algo muito bom, a algo que realmente deu uma resposta significativa. Então fica esse problema. Fica esse gap na monetização. E esse é um grande ponto que a gente precisa entender. Se você vai fazer uma ação promocional, faça até o fim. Quantas vezes você viu uma promoção e você foi deixando para depois, e aí quando falaram o seguinte, encerra amanhã, você saiu correndo e foi comprar. Agora, se não falassem que encerra amanhã e você esqueceu e acabou, você perde. Então muitas vendas são perdidas por conta disso. Aí o exemplo que eu dou, a pessoa recebeu um e-mail pela manhã, ela viu esse e-mail pelo celular. Indo pro trabalho, entrando no carro, tá ali no sinal, viu um e-mail chegando e falou, oferta nova, putz, essa oferta aqui é bacana, chegar no escritório eu compro. Aí a pessoa chega no escritório, começa a fazer várias coisas, ela esquece. E aí ela clicou naquele e-mail da oferta,
não comprou, não finalizou, e você falou assim, não vou mandar mais e-mail dessa oferta aqui não. Você pode mandar e-mail só para quem clicou. E agora, você pode identificar quais os horários que as pessoas acessam pelo computador, e você pode identificar o perfil, e você pode mandar um outro e-mail. Né? Você pode mandar um primeiro horário, que as pessoas geralmente vão abrir pelo celular, e um segundo momento que as pessoas vão abrir pelo computador. É fácil identificar isso. É simples identificar isso. Muitas plataformas permitem isso, o teu próprio Google Analytics pode dar essa informação, pode dar esses dados dos horários. Então, uma vez que você foi lá, pum, eu sei que entre 7 e 8 horas da manhã as pessoas abrem os meus e-mails pelo celular. E eu sei que entre 10 e 13 horas as pessoas abrem de maneira predominante pelo computador. Então, beleza, eu vou ter que mandar um e-mail de manhã para dar um tiro de alerta para essa pessoa, que eu já mando com a oferta, ela abre pelo celular. E depois eu mando um follow-up à tarde para quem clicou. Porque aquela pessoa que abriu pela manhã o teu e-mail e clicou, ela sabe aquela informação, ela se interessou. E quando eu mando o segundo e-mail reforçando aquela oferta, eu aumento potencialmente a minha capacidade de vendas. Por exemplo, o horário da noite. O horário da noite é um horário perfeito para você gerar ali um fechamento a mais. Por quê? Principalmente aí aquelas pessoas que já compram pelo celular. Historicamente, entre 10 horas, 11 horas, a partir das 9 mais ou menos, mas principalmente entre 10 e 11 horas, as pessoas vão abrir os e-mails predominantemente pelo celular, a grande maioria. E geralmente, ali elas estão mais propícias a compras por impulso de um ticket até certo valor. Então se você manda um e-mail à noite e você manda uma oferta que você já mandou durante o dia, aquela pessoa ali à noite vendo aquela oferta mais uma vez, ela pode finalizar a compra. Por isso que no meu caso, as vendas entre 10 e 11 horas, elas acontecem com muita frequência. Porque eu vou preparando a pessoa desde manhã. Mandei um e-mail pela manhã, tem um remarketing acompanhando ela de tarde, eu vou preparando essa pessoa do momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir para que ela tome aquela decisão de compra. Não é só um e-mail, gente, é o contexto. Essa é a magia, né? Essa é a mágica do processo de vendas como um todo, sabe? De você entender a beleza que é você ter uma visão completa. Uma visão completa que não é somente um e-mail que vai vender, é o contexto. A pessoa viu uma postagem no Instagram, ela viu um anúncio, ela recebeu um e-mail, ela viu uma outra... A composição, a união desses elementos que vai gerar uma grande conversão. Então, o que foi trabalhado muito forte no mercado americano, que eu aprendi e eu comecei a implementar no meu negócio, foi o seguinte: essa visão que sempre que você fizer uma ação, essa ação ela precisa ter uma continuação. Quando você tem um desenho de uma estratégia de vendas, de um próximo movimento, de um próximo passo, de uma próxima estratégia, você tem que ter essa clareza da continuidade disso. Por isso que muitas vendas são perdidas hoje. Porque você mandou um e-mail, a pessoa se interessou, ela gerou um boleto. Tem gente que fala, eu vou tirar o boleto. Eu falei, por quê? Porque as pessoas não pagam. Eu falei, olha, o boleto foi um impulso que a pessoa deu. Por que muitas pessoas não pagam o boleto? Porque ela teve um impulso, não pagou o boleto naquele momento, aquele impulso foi diminuindo, aquela atenção foi diminuindo, aquele desejo foi diminuindo, e ela fica agora no racional. Devo pagar ou não devo? Será que esse programa é para mim ou não? A pessoa gerou um boleto, você já tem que continuar o trabalho. Não estou falando obrigatoriamente de uma sequência de recuperação de boletos. Não é só isso. Pode ter? Claro que pode ter. Mas eu estou falando de uma continuidade. Quando a pessoa gera um boleto de um produto nosso, eu não tiro essa pessoa da lista de e-mails de vendas, porque ela ainda não concluiu a compra. Ela só recebe a tag de comprador quando ela paga. Então, ao invés de continuar, e eu prefiro fazer isso, ao invés de ter uma continuação de e-mails falando assim, ei, você gerou boleto, paga, eu finjo que nada aconteceu e eu continuo fazendo escassez, eu continuo fazendo oferta, eu continuo cercando, me comunicando, fingindo que nada aconteceu e ela vai lá e paga o boleto. Esse é o princípio desse novo olhar para os resultados. É depender menos de uma estratégia específica, é depender menos de uma ação específica e olhar o todo. É otimizar a conversão. É você ter uma análise completa de todas as ações. É você preencher as lacunas. Você ter uma ação massiva que complemente qualquer ação que você esteja implementando. Seja de um lançamento, seja de um webinar, seja de uma série de conteúdos. Qualquer coisa que você for implementar. Beleza? Show de bola? Maravilha? Então, tudo certo. Então, agora o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou começar a mostrar esse funil na prática. Eu vou começar a pegar exemplos e vou mostrar para vocês maneiras de otimizar essa conversão, maneiras de ativar esse funil.
Eu vou pegar rotinas que você talvez já tenha hoje e eu vou falar como que ativa o funil para quem faz isso. Como ativa o funil para quem faz essa ação e essa ação. Eu vou começar a mostrar exemplos desse funil. Exemplos de e-mails. Exemplos de anúncios. Exemplos de ofertas. Para você começar a gerar um caixa imediato para o teu negócio. Combinado? Então vamos lá para a próxima aula desse nosso primeiro módulo, desse funil que vai te ajudar a gerar um caixa extra todos os dias. Antes de encerrar. Imagina o seguinte, será que complementando essas ações não dá para gerar 1K a mais, muitas vezes? Às vezes 2, às vezes R$100, não importa. Mas o grande ponto é, otimizando a conversão, você aumenta a monetização. Otimizando a conversão, você aumenta o lucro imediato da tua empresa. E essa é uma das grandes metas que eu quero trabalhar com vocês. Porque é óbvio que eu tenho segundas intenções aqui com vocês. Por isso que eu coloco um ticket mais acessível. Porque eu quero que você saia daqui e fale, Nathanael, aqui eu vou te ensinar a estratégia. Se você quiser que eu te oriente nessa estratégia, te acompanhe, te direcione, implemente essa estratégia junto com você, aí você vai participar de uma mentoria. Então, meu objetivo é fazer com que você gere caixa, que você tenha um resultado para que você fale o seguinte, Nathanael, agora eu quero a tua ajuda para implementar esse funil, a jornada de produtos da minha empresa, dar os próximos passos. Aí tem a mentoria. Então, é óbvio que existe uma segunda intenção. E isso faz parte do funil também. Mas eu vou explicar tudo isso para vocês na próxima aula. Curtiram? Show de bola, hein? Acho que já deu para dar uma aquecida aí na mente dos próximos passos. Então, vamos nessa. Um grande abraço para você, fique com Deus e até daqui a pouco.